possível prender um membro do Ministério Público antes da sentença? Você vai dizer sim, Marciano, duas hipóteses: crime inafiançável ou por ordem escrita do tribunal competente. Por exemplo, nesse latrocínio, se o membro do Ministério Público foi capturado em flagrante, está valendo a prisão. Porque o crime é inafiançável, o latrocínio. É hediondo, tá certo? Agora, ele não foi preso em flagrante. Só que no decorrer do processo, ele procurou uma testemunha e ameaçou a testemunha. Então, ele está atrapalhando a colheita da prova. O tribunal competente, aquele tribunal que está processando ele, seja o TRF, o STJ ou até mesmo o Supremo, pode dar uma ordem de prisão. Tá certo? Seja em flagrante ou durante o processo de prisão preventiva, é certo falar que ele está preso antes de uma sentença. Aí é que entra. Se a prisão do membro for antes da sentença, ele não foi condenado ainda, ele tem direito de ficar em prisão especial. Prisão especial quando não tiver o trânsito em julgado da sentença. O que é trânsito em julgado? Não cabe mais recurso. Transitou em julgado, irrecorrível, sentença definitiva. Enquanto não tiver uma sentença definitiva, significa que a prisão é provisória. Prisão provisória, membro deve ser recolhido numa sala especial. Tá certo? Uma sala diferenciada. Uma sala diferente do preso comum. Entendeu, pessoal? É isso que quer dizer prisão especial. Então vai dizer lá assim, ó. Se cair para você, tratando sobre a prerrogativa sobre prisão, você vai dividir em dois marcos. Se a prisão for antes da sentença definitiva, ele tem direito de ficar em prisão especial. Se for depois, não tem mais direito de ficar em prisão especial. Só que imagina você, um membro do Ministério Público, que foi atuante durante muito tempo, durante 10 anos contra a bandidagem, se ele ser recolhido numa ala de preso comum. Os caras vão matar ele, bicho. Entendeu? Então, nesse caso, a Lei Complementar 75 falou o seguinte, ó, a prisão especial quando não tiver sentença. Mas quando já tiver sentença, ele for cumprir a pena, opa, já está na fase da execução da pena, tá certo? Está na fase da execução, aí não é prisão especial, mas ele vai ficar, não vai ficar junto com os presos, ele vai ter uma dependência, ele vai ficar em dependência separada. A execução fica em dependência separada. Mas não é a mesma coisa que sala especial? Claro que não. Sala especial você fala em recinto. Dependência você pode pegar uma ala inteira. Por exemplo, fala assim, ó, raio. Tá certo? Aqui vai ficar só policiais, vai ficar as autoridades condenadas. Então não é só dele aquela ala. Ali tem várias outras pessoas, ele fica em dependência separada. Por exemplo, pessoal, geralmente os presídios, eles se dividem em raio. Raio 1, raio 2, raio 3, raio 4, raio 5, raio 6, até quantia que for. Um daqueles raios será chamado de dependência. Tá certo? Não é só dele. A pegadinha vem. O membro do Ministério Público, durante a execução da pena, será recolhido em presídio especial. Não existe isso. Pode ser em qualquer presídio, mas desde que seja em ala separado. Digo, dependência separada. Ele não vai ficar lá naquele raio misturado com todos os presos. Pode até misturar, por exemplo, com outros membros do Ministério Público, com outras autoridades semelhantes, tá certo? Tá? Mas não é presídio especial e nem é sala especial. Porque o direito de sala especial termina com a condenação definitiva. Agora já está condenado. Justifica isso, talvez, pessoal, pelo seguinte, Marciano, é prisão especial antes da sentença? Porque a Constituição Federal fala que até antes da sentença ninguém é considerado culpado. Ele ainda é presumidamente inocente. E talvez por isso, Marciano, que durante a execução ele perde a prisão especial, aquela sala grandona, com TV e tudo mais, mas só que ele continua sendo separado dos demais presos comuns, chamado de dependência separada. Ficou claro para você agora? Tá?
Então, cuidado, resumindo, cuidado com a prerrogativa consistente em prisão de membro do Ministério Público, tá? Não é em qualquer fase que ele tem direito de prisão especial. Aqui, ó, prisão especial e independência separada. Prisão especial, quando for prisão provisória, antes da sentença condenatória final, tá certo? Olha o pessoal do mensalão aí. Já teve a sentença, só que eles ainda estão no direito de recorrer. Se tivesse um membro do Ministério Público ali e tivesse decretada a prisão dele, ele seria recolhido numa prisão especial. Ué, mas já teve sentença, Marciano. Mas ele ainda está no direito de recorrer. Agora, terminou o recurso, não tem mais. E ele, se for preso ou continuar preso, aí ele sai da prisão especial e entra na dependência separada. Não é presídio especial, não é sala especial, tá certo? E aí, tá? Também é prerrogativa do membro do Ministério Público da União, é a proibição, não pode ser indiciado em inquérito policial, tá certo? Não pode ser indiciado em inquérito policial. Claro, senhores, que eu estou falando daquele pessoal que estiver em atividade, tá, pessoal? Não entra aqui, senhores e senhoras, os aposentados, tá bom? Então, veja bem, pessoal, é direito, é prerrogativa processual do membro do Ministério Público não ser indiciado em inquérito policial. Primeira coisa, professor, o que é indiciado? Pessoal, indiciado é aquele sujeito que durante o inquérito policial as provas apontaram para ele. Tá certo? Por exemplo, eu estou hoje no estúdio gravando, só que aqui tem outros estúdios do lado. Se morrer um cara baleado aqui, ó, eu que estou gravando, todos os professores que estão aqui estão gravando, nós somos suspeitos. Mas com o decorrer das investigações, as provas vão apontando para determinada pessoa. Na hora que fechar nessa pessoa, o delegado indicia essa pessoa, ou seja, fala agora, a partir desse momento, você passa a ser o principal alvo da investigação. Você pesa contra você o indício da autoria, esse que é o indiciado. Pode fazer isso com o membro do Ministério Público, pode indiciá-lo, é um documento em que o delegado coloca lá, indicia o Marciano Xavier das Neves pela prática do crime tal. Não, membro do Ministério Público não pode ser indiciado no inquérito. Mas aí fica fácil, né, Marciano? Quem que vai investigar ele? O próprio Ministério Público, tá certo? O Procurador-Geral da República vai indicar, vai escolher um membro para investigar o próprio membro do MPU. Por exemplo, você que está me assistindo, você é procurador do trabalho. Porventura, por ironia de destino, você acabou praticando um fato. Pode um delegado investigar você? Não. Quem vai investigar você será um membro indicado pelo Procurador-Geral da República. Está lá na Lei Complementar 75. Tá certo? Mas eu sou do MPT, Marcelo, não teria que ser um cara, o Procurador-Geral do Trabalho que vai indicar? Não. Procurador-Geral da República que vai indicar. Muito bem. Tá certo? Tanto é verdade, pessoal, que vamos imaginar o seguinte, né? Num tumulto, numa festa, deu um tiro lá, pum! Alguém foi baleado, começam as investigações. Um suspeito, outro suspeito, outro suspeito, outro suspeito, vai investigando, apareceu um nome, adivinha quem é? Membro do MPU. Quando aparecer esse nome, o delegado tem que parar as investigações e mandar para o Procurador-Geral da República. Ele não pode, a partir daquele momento em que apareceu o nome do membro do Ministério Público, ele prosseguir nas investigações. Ele manda para o Procurador-Geral da República, porque só o Procurador-Geral da República que vai indicar o membro para prosseguir com as investigações. Tá certo? Apareceu nas investigações. Primeiro que não pode iniciar uma investigação contra o membro. E segundo, nesse caso, eu disse que um tiro saiu numa multidão, iniciaram-se as investigações e depois chegou na pessoa de um membro, né? Não era a intenção do delegado, ele apareceu. O delegado para e manda para o Procurador-Geral da República, tá bom? E aí, né, penúltima seria a questão de o direito, a prerrogativa processual de marcar
dia, local e hora, ou local, dia e horário, para ser ouvido como testemunha. Você é membro do Ministério Público da União. Você presenciou um assalto. Você pode ser testemunha? Vai ser testemunha. Tá certo? Agora, você tem o direito de marcar o dia, marcar o local e marcar o horário para você ser ouvido. E você vai ajustar com quem isso? Com o magistrado que conduz o processo. O juiz, ele vai ligar para você e vai dizer, doutor, o senhor foi arrolado como testemunha aqui, eu quero consultar o senhor que dia que o senhor pode e qual o horário que o senhor pode ser ouvido como testemunha, e se o senhor prefere ser ouvido aí no seu gabinete, se o senhor vem aqui no fórum, ou tem algum outro local. É o direito dele, prerrogativa processual do membro do Ministério Público, do seu, que se você um dia for membro, marcar local, dia e horário. Beleza? Tá? E finalmente, pessoal, esse aqui eu aposto com você, uma caixa de Itaipava, que esse aqui pode cair, tá, pessoal? Por quê? Olha aqui, ó. Intimação pessoal. O que é intimação pessoal, senhores? É prerrogativa processual do membro do Ministério Público ser intimado pessoalmente. Intimação pessoal de membro do Ministério Público é entregar o processo para ele. Eu sou advogado. Você acha que eu sou intimado pessoalmente? Ou seja, o processo vai até a mim? Não. Colocam na imprensa lá, intimação do advogado Marciano Xavier, da sentença, da decisão. O membro do Ministério Público, a intimação dele é no processo. Se o processo tiver 10 volumes, 3.000 páginas, o processo inteiro vai ao Ministério Público. Isso que é intimação pessoal. Entendeu? Eu não posso interpretar a intimação pessoal como se fosse assim, não, vai o oficial de justiça lá e leva o papel para o membro. Negativo. Se o oficial de justiça chegar numa procuradoria do trabalho, procuradoria regional do trabalho, já que não tem procuradoria do trabalho, numa procuradoria regional do trabalho, e se ele disser, eu sou oficial de justiça e vim intimar o procurador do trabalho, você é assessor, você já pode falar para o oficial de justiça, cadê o processo? O oficial de justiça é novo, acabou de entrar, falou, que processo? Ué, você veio intimar um membro do Ministério Público só trazendo o quê? Eu estou trazendo a intimação aqui, o papel. Não, você vai explicar para o senhor justiça? Não. Intimação de membro do MPU não é igual de pessoa comum. O senhor faz essa intimação levando o papel para o advogado, levando para testemunha, para qualquer outra pessoa. Para membro do Ministério Público, quando o senhor quiser intimar, o senhor tem que trazer o processo. Ele tem o direito de receber o processo para ele estudar o processo. Então é assim que intima membro do Ministério Público da União. Desculpa, o oficial vai dizer, é que eu sou novo, é a minha primeira intimação que eu estou fazendo, entendeu? A senhora me desculpa, o senhor me desculpa, entendeu? E eu vou lá então buscar o processo. Ele vai, busca o processo e traz o processo, aqui o processo. Bom, agora eu vou estou recebendo o processo. É este que é a intimação pessoal. Beleza, senhores e senhoras? Então agora passamos para os artigos referentes a tudo que nós estudamos. Artigo 18 da Lei Complementar 75, força pessoal, está acabando, por favor, tá? Nós estamos aí já finalizando, próxima aula já vem Conselho Nacional do Ministério Público, que brilhante, tá? São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União. Tudo que eu falei está na lei. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União. 1. Institucionais. Primeira, letra A, sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares, primeira instância, ou presidente dos órgãos judiciários. Presidente dos órgãos judiciários é onde ocorre a sessão, são tribunais, perante os quais oficiem. Tranquilo, sentar-se à direita e no mesmo nível. B, usar vestes talares, é aquele roupão que eu falei para você. C, ter ingresso e trânsito livres em razão de serviço
em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Aquilo que eu te falei, cuidado, apesar de a Lei Complementar 75 assegurar o trânsito livre em recinto privado, isto não dá o direito, não assegura ao Ministério Público a invadir o domicílio. Ele precisaria aí de ordem judicial, tá certo? E é em razão do serviço, tá? A prioridade é em qualquer serviço de transporte. Qualquer serviço de transporte aquático, terrestre, entendeu? Aéreo ou comunicação, público ou privado, no território nacional, não é no território nacional e internacional e estrangeiro, no território nacional. Quando em serviço de caráter de urgência, você está ali para comprar uma passagem ou para embarcar, estourou uma operação em que tem que ir um membro do Ministério Público urgente para Tefé no Amazonas, entendeu? Você chegou lá, ele membro do Ministério Público, só tem uma vaga, você vai ficar. Se você for o último, você vai ficar. Porque ele tem prioridade, entendeu? Você vai ficar, entendeu? E na carteira dele que ele apresentar para o comandante da aeronave ou para quem de direito, lá já vai estar escrito que ele tem prioridade, pessoal. Tá certo? Tá? E letra E, porte de arma independentemente de autorização. Lá na pegadinha vai estar lá, porte de arma desde que devidamente autorizado pela Polícia Federal. Falso. Carteira de identidade especial, de acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República. De acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida. Esse aqui é outra pegadinha, porque o Procurador-Geral da República, ele é chefe do MPU, mas ele é chefe do MPF também, não é? E cada ramo tem seu chefe. Se você é membro do MPDFT, aí pode ocorrer uma pegadinha, dizendo o seguinte, que a carteira dos membros do MPDFT será expedida pelo chefe do MPDFT, segundo a Lei Complementar 75, isto é falso, é expedida pelo Procurador-Geral da República, tá certo? Nela se consignando, nela constando, as prerrogativas constantes no inciso 1, a linha C, D e E, do inciso 2, as linhas D, E e F deste artigo. Significa o quê, pessoal? Na carteira vai constar que ele tem acesso livre a transporte público ou privado no território nacional, ele tem porte de arma, ele tem ingresso livre, ele tem a carteira dele já serve como identidade, tá certo? Tá? É isso que quer dizer, tá? Prerrogativas processuais, seria a segunda bateria, do Procurador-Geral da República ser processado e julgado nos crimes comuns pelo STF, Supremo Tribunal Federal, e pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade, tranquilo, tá certo? PGR, crime comum STF, responsabilidade Senado. Do membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade, juntou tudo agora, pelo Superior Tribunal de Justiça. Atuou em tribunal, vai para o STJ. Mesmo sendo um crime militar, mesmo sendo um crime eleitoral, mesmo sendo um crime de responsabilidade. Do membro do MPU, do Ministério Público da União, que oficie perante juízos de primeira instância, ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelos tribunais regionais federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, ressalvada a competência do TRE. Senhores e senhoras, cuidado, eu volto aqui e chamo a sua atenção na pegadinha. Do membro do Ministério Público da União que oficie perante juízos de primeira instância. Se cair para você assim, de membro do Ministério Público da União que não oficie em tribunal, é a mesma coisa que falar. Se ele não oficia em tribunal, é a mesma coisa que dizer ele oficia em primeira instância. Tem direito de ser processado pelo TRF e não pelo STJ. Ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado Maior,
com direito à privacidade e à disposição do tribunal competente para o julgamento, quando sujeito à prisão antes da decisão final. É aquele que eu falei. Antes da sentença final, prisão especial. E independência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena. Ou seja, ele não tem direito a um presídio especial. Vai para qualquer estabelecimento. Só que lá vai ter uma dependência separada e não sala especial. Não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. O que é esse parágrafo único, senhores? Tá? Esse parágrafo único diz assim, ó. Quando no curso da investigação houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial civil ou militar remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, PGR, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato. Aquele exemplo, aconteceu um tiroteio, muitas pessoas foram investigadas, depois apareceu um membro do Ministério Público da União envolvido, para tudo, né, a autoridade policial civil militar remeterá imediatamente, para tudo, e manda para o Procurador-Geral da República, que vai indicar um membro para continuar a investigação. Ser ouvido como testemunhas em dia, hora e local, previamente ajustados com o magistrado ou autoridade competente, tem o direito de marcar dia, hora e local. Vai na prova, pode cobrar de você que ele tem prerrogativa de não ser ouvido como testemunha. Ele pode se negar a testemunhar. Falso. Ele pode marcar hora. Se negar a testemunhar, não está na lei complementar 75. Ele está ali, presenciou um crime, ele é testemunha, ele tem o dever de testemunhar. Não é aquele fato no exercício da profissão dele. Tá certo? Ele tem o dever de testemunhar? Tem. Está ali tomando uma cerveja, viu um crime, mas ele é membro, vai testemunhar? Vai. Só que tem o direito de marcar dia, hora e local. Receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição, nos feitos em que tiver que oficiar. Cuidado, pessoal, isso aqui, ó, extremamente importante. Receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo. Significa, é aquela história que eu falei para você, o oficial de justiça, ele é novo, chegou lá e falou assim, eu vim intimar o doutor fulano. Você vai perguntar, mas cadê o processo? Ele, que processo? Não, o senhor tem que trazer o processo. Autos do processo. Nos autos do processo, significa que o senhor tem que trazer o processo, ele não recebe. O processo vem e vai ficar conosco aqui uns dias dentro do prazo, e aí a gente devolve. A intimação é no processo. Esse negócio de trazer a intimação só numa folhinha, o senhor faz para outras pessoas, mas não para membro do Ministério Público. E isto não é só na primeira instância, em qualquer grau de jurisdição. Tá certo? O parágrafo único nós já lemos, e o artigo 19 fala assim, ó, o Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e tratamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, até nessa parte aqui, o mesmo tratamento dado a um ministro do STF é dado ao Procurador-Geral da República. Pegadinha aqui, pessoal. O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras de ministro de Estado. Falso. Terá as mesmas honras de ministro do Supremo Tribunal Federal. Terá as mesmas honras de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Falso. Procurador-Geral da República, ele é o último nível do MPU. Nível não, Marciano. Nível não. Porque nível da carreira. Ele é o chefe do MPU. Muito bem. Então ele é a autoridade, a maior autoridade administrativa. Agora você matou. Do MPU. Ele tem que ser tratado, tem as mesmas honras de tratamento com a maior autoridade judiciária, que é ministro do Supremo. E os demais membros da instituição, as quais forem reservadas aos magistrados, perante os quais oficiam. O que quer dizer isso? O membro do Ministério Público da União,
no tribunal em que ele atua, o mesmo tratamento dado àqueles integrantes dos tribunais será dado ao membro do MPU. Se ele atua na primeira instância, o mesmo tratamento dado ao juiz federal será dado ao procurador da República. Se ele atua perante o juiz de direito, que no caso de vocês aí do MPDFT, o mesmo tratamento dado ao juiz de direito será dado ao membro do MPDFT que atua ali. É isso, tá? Os órgãos do Ministério Público da União terão presença e palavra asseguradas em todas as sessões colegiados em que oficiam. O que é isso, pessoal? Lembra que você foi lá, falou, eu vou lá falar com o doutor fulano de tal na sessão. Vai chegar um momento que o presidente vai perguntar para ele, o senhor tem alguma coisa a falar? Eles têm direito, né, à palavra. Se ele está ali sentado logo à direita, só para figurino, ficar ali, ó, dormindo. Não, ele pode, opa, o Ministério Público pede a palavra. É isso que quer dizer, tá? Agora, cuidado, hein, pessoal. As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público da União são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis. Pode o membro do Ministério Público da União renunciar à sua garantia, por exemplo, sua prerrogativa? Eu não quero ser processado pelo STJ, diz um procurador regional da República. Eu quero ser processado na primeira instância. Negativo. As prerrogativas não é para você, pessoa. Está ligado com a sua atividade funcional. É irrenunciável. Se colocar renunciável, um membro poderá renunciar, você vai dizer falso. Tá? Parágrafo único. As garantias e prerrogativas previstas nesta lei complementar não excluem as que sejam estabelecidas em outras leis. Ou seja, senhores e senhoras, além dessas prerrogativas estudadas por nós, poderão ter outras prerrogativas, tá certo? Caiu para promotor de justiça, né? Caiu... Nesse aqui, na verdade, pessoal, desculpa, isso aqui nós fizemos isso aqui. Ó. Quando um membro do Ministério Público se aposenta, é vedado a ele advogar no juízo ou tribunal em que atuava, antes de que hajam transcorrido 3 anos da aposentadoria. Esse exercício nós fizemos na aula passada, eu repeti no slide, tá certo? Fica aí para você, tá correto, mas nós terminamos aqui, porque o nosso curso hoje a nossa aula foi sobre prerrogativa dos membros do Ministério Público da União. Senhores, fazendo o resumo final. Prerrogativas são tratamentos dados à instituição, tá certo? Chamado prerrogativas institucionais ou prerrogativas processuais. Essas prerrogativas, nós acabamos de ver, que não se renuncia, é irrenunciável, tá certo? Por exemplo, o membro do Ministério Público não pode abrir mão de ser processado no tribunal em que a lei complementar mandar. Não, ele não tem querer. Tá certo? Não tem querer. Ah, mas eu quero ser processado igual um cidadão comum. Não, não. A prerrogativa é irrenunciável. Membro do Ministério Público que nunca andou armado durante 15 anos, um dia resolveu andar armado. Ah, porque ele ficou todo esse tempo sem usar arma, ele renunciou, agora ele não pode. Negativo. A partir do momento que ele quiser, ele pode, porque o fato dele nunca ter andado armado não significa que ele renunciou, porque é irrenunciável, tá certo? Essas prerrogativas, senhores, portanto, institucionais e prerrogativas processuais. Processuais ligado a privilégio mais relacionado com o decorrer da função, por exemplo, sentado à direita de juiz, sentado à direita de juiz, sentado à direita de juiz é prerrogativa da instituição. Melhor, ser processado em determinado tribunal, não é isso? Ter trânsito, ser processado perante o tribunal, receber pessoalmente a intimação, tá certo? Prisão especial, ser recolhido em prisão especial antes de uma sentença condenatória transitada e julgada, ou independência separada, não pode ser indiciado em inquérito policial, tá certo? Ele tem direito de marcar dia, local e hora para ser intimado, e dentre outras, que aí acredito que tenha ficado bem claro, tá certo?
Continuo à disposição de vocês, 24 horas por dia na internet. Foi mais uma vez foi uma satisfação. Estamos caminhando para finalizar o nosso curso, tá certo? Extremamente gratificante para mim ter participado desse curso, tá certo? Eu não estou fazendo despedida, porque nós temos ainda mais, a princípio, umas 2 ou 3 aulas, tá certo, pessoal? Continuo firme, pega essa reta final, faça a sua parte, Deus está olhando para você, bons estudos e até a próxima. Abraço!